O valor de mercado da Petrobras caiu 23% em 25 dias, depois que Lula derrotou Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. A queda mais acentuada ocorreu depois que o senador Jean Paul Prats, cotado para assumir a presidência da Petrobras, afirmou que pediria à empresa para suspender o processo de privatização de ativos, como o gasoduto Bolívia-Brasil. A queda de preços provocou incerteza no mercado, a ponto do Banco de Investimentos UBS rebaixar a recomendação de compra de ações e mudar o preço-alvo. Era R$ 47. Foi para R$ 22 o preço da ação. Entre os motivos para o rebaixamento, os analistas destacaram 3 possíveis mudanças no modelo de negócios da empresa: definição de nova política de preços dos combustíveis e investimentos mais altos em busca de diversificação para outras fontes de energia, como a eólica. O vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras lembra que hoje ela é a empresa que paga dividendos mais altos do mundo, o que é insustentável. Esses dividendos que têm sido pagos de 2021 para cá, 2021 e agora 2022, eles são insustentáveis. Você não consegue manter um pagamento de dividendos dessa monta, dessa grandeza. O primeiro deles é que ele é resultado de uma redução significativa nos investimentos. Para as pessoas, para você, né, para o público que não acompanha assim, os detalhes da Petrobras, mas que tem acesso aos números para poder refletir, a gente levanta os dados históricos da companhia e o investimento da Petrobras, para que vocês tenham ordem de grandeza, de meados da década de 60 para cá, foram da ordem de 20 bilhões de dólares por ano, com B de bola, em termos atualizados pela inflação. Então, 20 bi de dólares por ano de investimentos, desde meados de 60 para cá. No período de 2009 a 2014, foi um período de muito investimento para desenvolvimento do pré-sal e para agregar valor a esse petróleo também, aumentando a capacidade das refinarias e investindo em novas refinarias, por exemplo. De 2009 a 2014, foram investimentos médios anuais de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares por ano, totalizando aí 300 bi de dólares nesse período. Para que vocês tenham uma ideia de como esse investimento foi reduzido, em 2021, 2020, 2021 e agora 2022, 2020 e 2021, esse investimento anual foi da ordem de 7 ou 8 bilhões de dólares. Então, menos da metade, quer dizer, quase um terço da média histórica, né? E muito menor aí do que os 50 bilhões de dólares por ano. Nesse ano corrente de 2022, o investimento líquido da Petrobras está da ordem de 2 bilhões de dólares. Então, veja a redução do investimento. Então, você consegue gerar fluxo de caixa livre, que é a geração de caixa descontada do investimento, porque você praticamente zerou o investimento, colocou esse investimento lá embaixo, e, como resultado, você consegue gerar um resultado que é passível de distribuição. Mas o que acontece quando você faz isso com uma empresa petrolífera, a Petrobras ou qualquer outra? Você compromete a recuperação das reservas, porque as reservas de petróleo e gás que estão sendo produzidas precisam ser repostas para que a Petrobras tenha futuro. Você não faz investimento suficiente na exploração, você não procura o suficiente, você não repõe o suficiente o que você está explorando. E o investimento também para compensar a queda da produção nos campos maduros também são insuficientes. Então, o que acontece é que você começa a ver a redução da produção já acontecendo, né, uma dificuldade de aumento da produção e uma perspectiva de redução da produção caso esses investimentos tão baixos sejam mantidos. Então, esse é o primeiro fator, que é a redução dos investimentos, e essas são as consequências. Compromete o futuro da companhia. Geração de caixa, pagamento de dividendos, investimentos, produção de petróleo, refino, produção de derivados e tudo mais. O economista Guilherme Melo, que ajudou a elaborar o plano econômico de Lula, explicou antes mesmo da eleição que as mudanças na Petrobras seriam cautelosas. A entrevista foi para o canal de notícias mantido pelo Grupo XP, que atua fortemente no mercado financeiro e no mercado de capitais. Guilherme, você falou dos combustíveis, eu queria uma resposta rápida só para entender o que é proposto na questão de preços dos combustíveis, né? A campanha já é muito clara em criticar a questão do PPI, né, da paridade de preço internacional,
o que viria no lugar? Seria a regra anterior? Qual que seria a ideia da campanha com relação ao combustível? Aqui é mais um caso que existem múltiplos instrumentos possíveis. Tem países produtores de petróleo, como o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é um grande produtor de petróleo, produz todo o petróleo que, em tese, consome e 70% dos derivados que consomem. Então, ele é um grande produtor, certo? Ele não deve se comportar como se fosse um país que não produz petróleo, que não produz derivados e que não tem uma empresa de energia. Nós temos uma empresa de energia, a Petrobras, nós produzimos petróleo e produzimos derivados. Vamos ver o que os outros países que estão nessa mesma situação fazem? São vários os instrumentos. No caso americano, por exemplo, eles fazem estoque regulador, inclusive chegaram a liberar estoque regulador na época que o preço do petróleo subiu mais. Não acho que seja o caso brasileiro. O caso brasileiro, nós podemos discutir um fundo de estabilização de preços, nós podemos discutir até mesmo uma mudança no PPI. O PPI, os preços internacionais do petróleo, são uma referência para o Brasil, uma referência para o mundo, e uma referência para a nossa empresa, que é a Petrobras, evidentemente. Mas, quando você tem uma empresa articulada, que atua nos diversos setores da cadeia de petróleo e gás, você pode gerir os seus custos, certo? E as suas receitas de forma a amenizar o impacto dos choques. O PPI, ele transmite diretamente, o choque vem, ele é transmitido e repassado diretamente para o consumidor. Você pode reconstruir instrumentos. Fundo de estabilização é um deles, mas existem outras possibilidades. Aquela proposta do Jean Paul Prates no Senado, né? Essa do é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, tem que ser discutida no Congresso, não foi aprovada, tem que ver qual vai ser o novo Congresso, né, e como é que vai estar a situação da Petrobras, mas o que é fundamental, duas coisas sobre Petrobras que são fundamentais, e no mundo inteiro está acontecendo isso, a gente retomar o investimento em refino para garantir um nível de soberania energético maior, quer dizer, a gente depender menos da importação de combustíveis e, com isso, ter um espaço maior para gerir os nossos custos domesticamente. Isso é uma coisa. Claro, sempre tendo o PPI como referência. É uma referência, porque é um custo de oportunidade para a empresa. Ela poderia estar vendendo a um preço maior, mas isso não quer dizer que ela é uma lei de ferro, que ela é inescapável. Inclusive, a Petrobras virou uma das maiores empresas de petróleo do mundo sem o PPI, certo? E lucrava muito, muito, sem o PPI. Então, não é que o PPI é uma lei de ferro. Segundo lugar, é a Petrobras se transformar novamente numa empresa de energia, porque o futuro das empresas de petróleo, inclusive as privadas, é se transformar em empresas de energia, que pesquisam novas fontes de energia renovável, novos combustíveis, os biocombustíveis, né? Porque esse é o futuro. O futuro da energia não é o petróleo, não são as fontes fósseis, são as fontes renováveis. E a Petrobras era líder nesse setor. Ela pesquisava, ela inovava, e aí, obviamente, desde 2016, mas especialmente no governo Bolsonaro, ela foi abandonando essa tradição dela e essa expertise dela. É hora da Petrobras voltar a pensar no futuro dela como empresa. E o futuro dela como empresa dialoga com a transição energética e com a transição ecológica e a pesquisa de novas fontes de energia e novos combustíveis. Em 2002, quando Lula venceu a eleição para seu primeiro mandato, a Petrobras tinha um valor de mercado de 14 bilhões de reais. Em 2010, último ano de seu segundo mandato, a Petrobras valia mais de 200 bilhões de dólares. O jornal O Globo também destacou os lucros expressivos da empresa e de outra grande companhia brasileira, a Vale. O lucro líquido acumulado da Petrobras entre 2003 e 2010 foi de cerca de 246 bilhões de reais. Nos 8 anos do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, o lucro havia sido bem menor, 74,1 bilhões de reais. Desde que foi criada em 1953, no governo de Getúlio Vargas, a empresa sempre foi lucrativa, embora o objetivo primordial dela tenha sido garantir ao Brasil soberania energética. A Petrobras foi o resultado da campanha O Petróleo é Nosso, que tinha a oposição da elite econômica da época. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras.
Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. Outro filme antigo repete uma frase de Getúlio Vargas ao criar a Petrobras: quem entrega o seu petróleo aliena a sua própria independência. O áudio não está perfeito, mas vale a pena ouvir. E agora, é ainda Júlio quem defende a participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena a sua própria independência. Se Lula repetir o modelo de seus 2 primeiros mandatos, a Petrobras deve crescer ainda mais. Porém, investidores trabalham com resultados, e esses resultados só poderão aparecer depois de 1º de janeiro de 2003. Por enquanto, tudo é especulação.